Hoje nós vamos entrar em um dos capítulos mais profundos e atuais do livro de Isaías, um texto que fala de salvação, justiça, inclusão, mas também de juízo e de liderança corrompida. Isaías capítulo 56 não é apenas uma profecia antiga, é um espelho espiritual para os nossos dias, e se você prestar atenção até o final, você vai entender por que Deus nunca separou graça de santidade nem fé de obediência. O capítulo começa com o próprio Senhor falando. Ele não inicia prometendo bênçãos materiais nem prosperidade, mas fazendo um chamado urgente à prática da justiça. Deus diz para guardar o juízo e fazer justiça porque a salvação está prestes a se manifestar. Isso nos ensina algo poderoso. Quem realmente espera a salvação de Deus não vive de qualquer maneira. A graça que vem do céu exige uma resposta na terra. Deus está dizendo que a vida correta não é uma consequência distante da salvação. Ela é a evidência de que estamos aguardando essa salvação. Logo em seguida, o Senhor declara bem-aventurado aquele que guarda o sábado e se afasta do mal. Aqui, o sábado não aparece apenas como um dia específico, mas como símbolo da aliança, do descanso em Deus e da submissão à sua autoridade. Guardar o sábado significa reconhecer que Deus governa o tempo, a vida e o coração. E ao mesmo tempo, Deus conecta a espiritualidade com ética, porque guardar o sábado sem abandonar o mal não tem valor algum. Então, acontece algo surpreendente. Deus começa a falar diretamente com pessoas que, pela lei antiga, eram consideradas excluídas. O estrangeiro e o eunuco. O estrangeiro tem medo de ser rejeitado pelo povo de Deus. O eunuco se vê como uma árvore seca, sem futuro, sem herança, sem nome. Mas Deus interrompe esse pensamento e mostra que, no seu reino, o valor do ser humano não está na origem, na condição física ou no passado, mas na fidelidade à aliança. Deus afirma que, se o eunuco guardar os seus sábados, escolher aquilo que agrada ao Senhor e abraçar a aliança, ele receberá algo maior do que filhos e filhas. Receberá um nome eterno dentro da casa de Deus. Isso é extremamente profundo, porque Deus está dizendo que a herança espiritual é maior do que qualquer herança terrena. Um nome eterno fala de salvação, de vida eterna e de honra diante do próprio Deus. Em seguida, o Senhor amplia ainda mais essa promessa. Ele declara que os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, amar o seu nome e viver em obediência, também serão aceitos. Eles não apenas entram, mas são conduzidos ao Santo Monte, ao lugar da presença de Deus. Seus sacrifícios são aceitos, suas orações são ouvidas. E Deus declara algo que ecoa por toda a Bíblia. A sua casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não para um povo apenas, não para uma etnia específica, mas para todos aqueles que se rendem ao Senhor, em fé e obediência. Essa declaração revela que o plano de Deus sempre foi universal. Israel foi escolhido não para excluir, mas para ser instrumento de bênção. E o próprio Deus afirma que, além de reunir os dispersos de Israel, ainda reuniria outros. Isso aponta claramente para os gentios, para as nações, para todos aqueles que viriam a crer no Senhor. Mas o tom do capítulo muda drasticamente. Depois de falar de inclusão, de graça e de promessa, Deus começa uma denúncia severa. Ele convoca, simbolicamente, os animais do campo e dos bosques para virem devorar. Isso representa o juízo que vem quando a liderança espiritual falha. Deus passa a expor os atalaias, aqueles que deveriam vigiar o povo. Ele diz que são cegos, ignorantes, cães mudos que não sabem alertar. São líderes que veem o perigo espiritual, mas escolhem o silêncio. Deus os descreve como sonhadores preguiçosos, amantes do sono, incapazes de discernir o tempo. E o problema se aprofunda. Eles são gulosos, insaciáveis, pastores que não compreendem nada espiritualmente. Cada um segue o seu próprio caminho, buscando apenas ganho pessoal. Isso é uma denúncia direta contra líderes que usam a posição espiritual para benefício próprio, ignorando o cuidado com o rebanho. O último versículo é, talvez, um dos mais assustadores. Esses líderes dizem: vamos beber, vamos nos embriagar. Amanhã será como hoje ou Eitimele. É a falsa sensação de segurança espiritual. É a teologia do comodismo. Eles vivem como se não houvesse juízo, como se Deus não cobrasse, como se o amanhã estivesse garantido, independentemente da obediência. Isaías 56 termina nos ensinando algo extremamente sério. Deus inclui, Deus acolhe, Deus salva, mas Ele não tolera hipocrisia, negligência espiritual e liderança corrupta. A graça é real, mas a responsabilidade também é. A casa de Deus é para todos os povos, mas deve ser uma casa de oração, de justiça e de fidelidade. E a pergunta que fica para nós é simples, mas profunda. Estamos vivendo como aqueles que aguardam a salvação do Senhor, ou como aqueles que dizem que amanhã será como hoje, sem temor e sem compromisso?